Meus queridos irmãos, na última quarta-feira e também no domingo passado, nós falamos uma palavra com base no livro de Números, capítulo 7. Eu gostaria hoje de retomar esse mesmo capítulo 7 do livro de Números e meditar com os irmãos na continuação, porque nas duas mensagens anteriores nós lemos do versículo 1 ao versículo 10, e hoje eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 11 até o versículo 83. Eu coloquei como título nesta mensagem: o que as pessoas deram a Deus no deserto. Como tema geral para a primeira, segunda e esta mensagem, eu coloquei como título de uma série: Aprenda como passar pelo deserto. Muitas pessoas passam pelo deserto e morrem no deserto. Outras ficam doentes. A palavra de Deus nos ensina como passar pelo deserto. E hoje nós vamos ver o que as pessoas deram a Deus no deserto. Versículo 11. O Senhor disse a Moisés: cada chefe apresentará no seu dia a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, quem apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1 quilo, 560 gramas, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Seguindo, irmãos, a ordem em que as tribos se colocaram quando saíram do Egito para a caminhada, essa mesma ordem foi a ordem do recenseamento, e agora a apresentação dessas ofertas, que seria uma a cada dia, 12 dias seguidos, foi dessa forma. Nós vamos pular para o versículo 18 e vamos encontrar nas demais tribos ofertas que são idênticas às ofertas dessa primeira tribo, a tribo de Aminadab. Versículo 18. No segundo dia, quem apresentou a sua oferta foi Natanael, filho de Zuar, chefe de Issacar. Versículo 24. No terceiro dia foi Eliabe, filho de Elon, chefe dos filhos de Zebulon. Versículo 30. No quarto dia foi Elisur, filho de Sedeur, chefe dos filhos de Ruben.
Versículo 36. No quinto dia foi Selumiel, filho de Zurizadai, chefe dos filhos de Simeão. Versículo 42. No sexto dia foi Eliasaf, filho de Deuel, chefe dos filhos de Gade. Versículo 48. No sétimo dia foi Elisama, filho de Amiúde, chefe dos filhos de Efraim. Versículo 54. No oitavo dia foi Gamaliel, filho de Pedazur, chefe dos filhos de Manassés. Versículo 60. No nono dia foi Abidã, filho de Gideone, chefe dos filhos de Benjamim. Versículo 66. No décimo dia foi Aiezer, filho de Amizadai, chefe dos filhos de Dan. Versículo 72. No 11º dia foi Pagiel, filho de Ocrã, chefe dos filhos de Azer. Versículo 78. No 10º dia foi Airá, filho de Enã, dos filhos de Naphtali. Esta foi a última oferta. E nós, na leitura, sem estes saltos que eu dei, nós verificamos que todas as tribos deram ofertas idênticas. Vamos para o versículo 79, na confirmação da oferta do 12º dia da tribo número 12. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Airá, filho de Enã. Meus queridos irmãos, Moisés, o escritor deste livro, ele faz uma recapitulação das ofertas que foram entregues por ocasião da dedicação do tabernáculo, onde o povo aderiu à ideia da centralidade do tabernáculo no meio do arraial. Aqui era algo diferente do que eles estavam acostumados, algo diferente estava sendo implantado, algo que nunca fora visto, porque, como nós sabemos, por causa da adoração ao bezerro de ouro, a tenda do encontro, ela era instalada fora do arraial, do acampamento. Agora, exatamente, Deus orientara Moisés para fazer de forma diferente. E no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, um dia antes dessa leitura que nós fizemos, um dia que está descrito no capítulo 7, a partir do versículo 1, os 12 príncipes
de Israel, que eram os chefes das tribos, das famílias, dos pais, eles ofereceram uma oferta especial antes dessas ofertas que nós acabamos de fazer a leitura, cuja oferta especial consistia em 6 carroças cobertas e 12 bois. Esse acontecimento, irmãos, do tabernáculo, a tenda do encontro, que até então ficava a uma certa distância. A Bíblia diz que quando Moisés saía para ir à tenda do encontro, as pessoas saíam na frente das suas tendas e elas ficavam nas pontas dos pés para acompanhar a trajetória de Moisés até a tenda do encontro. A tenda do encontro era um lugar consagrado para o Senhor, e era o lugar de comunicação entre Deus e o seu povo por intermédio de Moisés. Literalmente, Deus estava presente na tenda da congregação. Deus conversava com Moisés ali. E agora, a tenda da congregação deixara de ficar longe para ficar no centro do arraial ou do acampamento. Era uma espécie de contraste com a situação que nós sabemos que está descrita no capítulo 33 de Êxodo, em que, como disse aos irmãos, em decorrência da adoração do bezerro de ouro, a tenda da congregação fora colocada fora do arraial. Deus não podia habitar no meio de um povo que havia adorado ídolos. Mas agora, a tenda da congregação podia ser colocada no meio do arraial, porque Deus providenciara, glória a Deus, um meio para que o povo fosse perdoado e pudesse se aproximar novamente do Senhor. Então, a alegria tomou conta de todos, e os príncipes começaram com esses presentes, que nós nos ocupamos deles na quarta e no domingo. E o Senhor Deus instruiu Moisés o que fazer com aqueles presentes, porque diferentemente da construção do tabernáculo, em que Moisés pediu que o povo trouxesse as ofertas, os materiais necessários para a construção do tabernáculo, com seus equipamentos e também os seus utensílios, aqui Moisés não havia pedido oferta. Aqui foi uma sensibilidade, uma voluntariedade desses 12 príncipes. E eles então fizeram essa oferta. Deus instruiu Moisés e ele distribuiu aquelas ofertas, que eram 6 carroças e 12 bois,
Entre os levitas, como nós sabemos, aos gersonitas lhe deu 2 carroças e 4 bois, aos meraritas 4 carroças e 8 bois, de acordo com o trabalho que estava a cargo deles, menos aos coatitas, que eram os filhos de Coate, visto que Levi teve 3 filhos: Gerson, Merari e Coate. Os filhos de Coate nada receberam, porque eles não tinham necessidades nem de carroças e nem de animais, porque a cargo deles estava transportar as coisas santíssimas, e as coisas santíssimas não podiam ser levadas em carroças, tinham que ser levadas sobre os ombros. As 2 mensagens que eu preguei tratam desse assunto de forma mais aprofundada e trazem como proposta de aplicação que eu sugiro que os irmãos vejam. A primeira tem como título Equipado para o seu serviço, e a segunda, que é de domingo passado, tem como título Onde está a minha carroça? Então, meus amados irmãos, além dessas ofertas levadas ao tabernáculo, no dia seguinte e nos 12 dias seguintes, outras ofertas sucederam de forma continuada. Cada príncipe em Israel ofereceu ao Senhor uma dádiva, agora não mais isoladamente deles, como fora as primeiras ofertas, mas agora dádivas oriundas das tribos, que são relatadas separadamente, numa demonstração de que cada pessoa, ou cada família, ou cada igreja, ou cada nação deve prestar um culto individualmente a Deus, e não depender apenas da adoração coletiva. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para os irmãos. Cada um de nós devemos prestar a nossa adoração individual a Deus. Nós também, como igreja, devemos prestar a nossa adoração individual a Deus como igreja. Nós somos um setor, nós temos 44 igrejas aqui no nosso setor, mas cada igreja deve prestar a sua adoração individual ao Senhor. Assim como nós também, como setor 4, devemos ser também uma coletividade, uma comunidade, uma congregação que se apresenta como setor 4 para prestar uma adoração individual a Deus. Nós adoramos junto com o setor 1, 2, 3, 10, 100, junto com o Ministério do Belém, junto com a Assembleia de Deus do Brasil, mas nós precisamos ter a nossa adoração individual. Assim como também cada família deve ter a sua adoração individual a Deus. Bendito seja o Senhor. Eis a razão, irmãos, porque este capítulo, a despeito das ofertas serem idênticas, as ofertas eram as mesmas, não tinha 1 grama de prata a mais, 1 grama de ouro a mais, porém
O Espírito Santo que escreveu este capítulo 7 fez questão de colocar de forma repetitiva. Qualquer professor de literatura, de gramática, que fosse corrigir isso daqui, ia falar: não, é um desperdício. Isso vai dificultar as pessoas, e as pessoas não vão querer ler isso. As pessoas só querem ler coisa resumida. Não, o Espírito Santo fez questão de repetir. Isso tem que chamar a nossa atenção, porque o Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. Era o Espírito da sabedoria lá em Gênesis capítulo 1, quando o Espírito Santo pairava sobre as águas. Era o Espírito da sabedoria aqui em Números capítulo 7. E no século que nós vivemos, o Espírito Santo que habita na igreja é o Espírito da sabedoria. Então não há erro gramatical aqui nessa escrita. Bendito seja o Senhor. Então, meus amados irmãos, este capítulo relata a oferta de príncipe por príncipe, repetindo os detalhes das suas ofertas, ainda que sejam todas idênticas. Porque, como nós já vimos, a partir da primeira oferta, no versículo 12, seguem-se as demais. É interessante, irmãos, aqui começando pelo príncipe dos filhos de Judá, de forma organizada. Aleluia! O reino de Deus é organizado, irmãos. As pessoas que estão no reino de Deus são pessoas organizadas. As pessoas que estão no reino de Deus são pessoas de pontualidade britânica. As pessoas no reino de Deus, o que elas falam, elas cumprem. Elas não encontram desculpas esfarrapadas para não cumprir o que prometeram. São pessoas organizadas. A sua roupa pode ser uma roupa simples, mas não é uma roupa suja, não é uma roupa rasgada, uma roupa que tem botões, uma roupa que é passada. O reino de Deus é um reino organizado, e aqueles que estão no reino de Deus são pessoas organizadas. Então, meus amados irmãos, as ofertas foram trazidas de forma organizadas. É interessante, e esse é um detalhe interessante, que as ofertas eram absolutamente iguais, no mesmo gênero e na mesma quantidade. Aqui eu quero voltar a ler, já com essa introdução, meus amados irmãos, novamente, para que nós olhemos isso com, assim, de uma maneira que fique gravada. Vamos pedir: Espírito Santo, grava isso no meu coração e na minha mente, e transforma os meus pensamentos, o meu comportamento, e a palavra de Deus vai produzir isso. Números capítulo 7, versículo 12. No primeiro dia, quem apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso,
um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode pela oferta do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Olha, meus queridos irmãos, não é só nesse texto que nós encontramos esse padrão que poderíamos chamar literário de repetição, mas mais do que um padrão literário, é uma característica especial que não pode ser interpretado como uma repetição cansativa, porque há um mistério revelado pelo Espírito Santo aqui, nesse tipo de escrita, que é o seguinte, e isso hoje já está comprovado: o ensinamento e o aprendizado pela repetição, antes de sequer pensarem em pedagogia, em psicopedagogia, a pedagogia de Deus já aplicava esse princípio. Quando Deus orientou os pais hebreus como eles deveriam ensinar os seus filhos, o Senhor os orientou para que eles utilizassem a didática do ensino e do aprendizado pela repetição. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, Deus disse: ponham estas minhas palavras em seu coração e na sua alma, amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensine essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Uma certa vez eu fui na casa de um pastor fazer uma visita para ele, e ele tinha 3 filhos adolescentes, e nós ficamos lá na mesa conversando e dando risadas. E daí eles falaram: minha mãe é muito repetitiva. Os filhos do pastor Reinaldo, ela fala uma coisa e depois torna a falar a mesma coisa e fica falando. Eu falei: isso daí é bíblico. É bíblico. A Bíblia diz que é para ensinar os filhos, inculcando a palavra de Deus na mente deles. É claro que não tem como colocar a palavra de Deus num chip, pelo menos ainda a gente não conhece assim a prática, e colocar na cabeça, mas pela repetição. Aí eu falei: busca o dicionário lá, vamos pegar a Bíblia e o dicionário. E inculcar é colocar na mente pelo método de repetição. Então, as senhoras que são mães, principalmente, não tem esse negócio: é a última vez que eu vou falar para você. Não. Você fala uma, você fala 2, você fala 3. Eu já sei, então você fala a 4. Mas a senhora já me falou. Fala a 5ª, fala a 6ª, fala a 10ª, a 20ª, a 100ª. A repetição da mesma ideia, do mesmo conceito, da mesma palavra, faz parte da didática
de Deus. Então, meus irmãos, aqui nesse capítulo nós encontramos essa repetição. E o Espírito Santo, eu gosto de falar que o Espírito Santo é pragmático. O Espírito Santo, ele não faz nada sem um propósito definido. A palavra de Deus não contém nenhuma palavra, mesmo que seja repetitiva, que é uma palavra que não precisaria estar aqui, que não precisaria ter sido repetida. A repetição, então, da mesma oferta. E se nós tivéssemos tempo, nós íamos ler os 80 e tantos versículos, só para a gente ficar repetindo. Tantos bodes, tantos carneiros, tantos bodes, tantos carneiros, tantos bois. É gostoso. Eu li esse capítulo hoje e falei, que gostoso é ler a mesma coisa 12 vezes. Amém, irmãos? Então, meus amados irmãos, a nossa mente, pela repetição, ela pode receber boas coisas e pode receber más coisas. Nós precisamos estar aptos para discernir. E a primeira vez a gente não tem jeito. Se olhou para um lado, se olhou. Você ouviu falar a primeira vez, se ouviu. Mas aí você não vai olhar a segunda vez e nem vai ouvir a segunda vez. É coisa boa? É. Então, eu pode falar outra vez. Ah, não é coisa boa? Nem mostrar e nem falar. Davi disse, longe de mim colocar coisas más diante dos meus olhos. E o que nós ouvimos, irmãos, tem que passar por 7 filtros. Tem que ser bom, agradável, de boa fama, trazer louvor, deixar. Ah, mas é verdade, mas não engrandece ninguém. É verdade, mas é de má fama. Então nós não podemos deixar essas coisas descer no nosso coração, porque elas são lixos, e lixo deve ser jogado no lixo. Não deixa ninguém ficar jogando lixo no seu ouvido, no seu coração. Você tem que resistir. A pessoa trouxe uma má palavra, a pessoa trouxe um mexerico. Ah, mas é verdade, está aqui, ó, eu vi, eu gravei. Ué, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou colocar coisas más diante dos meus olhos e nem no meu ouvido. Então, irmãos, pela repetição, a nossa mente, ela pode receber uma influência negativa ou uma influência positiva. Então, quando a Bíblia reforça alguma ideia ou algum ensinamento, como fez aqui neste capítulo 7 de Números, repetindo a mesma coisa 12 vezes, é porque o Espírito Santo deseja que nós assimilemos algo importante. Então é por isso que ele usou esse método da repetição. As dádivas, as ofertas foram idênticas por todos os 12 príncipes de Israel. E nós já podemos tirar daqui uma lição: que o Senhor não olha para o valor das nossas ofertas e nem faz acepção dos doadores. No reino de Deus, o que mais importa é a qualidade do coração do ofertante. Aos olhos de Deus, toda oferta apresentada diante do seu altar, em que o doador vem fazê-lo com uma expressão de alegria no coração, de gratidão na alma. Essa oferta, irmãos, ela é uma oferta de grande valor,
é semelhante àquela oferta da viúva pobre de Lucas capítulo 21, versículo 1 em diante. Uma viúva deu 2 moedas de cobre como oferta. Era muito dinheiro? Não, não era muito dinheiro, mas era todo o dinheiro que ela possuía. E Jesus estava observando as pessoas colocarem, depositarem a oferta. Às vezes, quando a gente vai dar uma oferta muito pequena, a gente dá com a mão fechada, não é? Quando a gente vai dar uma oferta mais graúda, a gente pega o dinheiro, muitos, né? Não vou falar que é todos. Eu não sei, eu vou até observar se eu faço isso também. Eu acho que eu faço. Aí eu pego, vou dar R$50, R$100, a gente pega aquela nota, e Jesus, de olho, uma viúva que levou lá as 2 moedas de cobre, eu não sei se ela estava com a mão aberta ou a mão fechada, mas Jesus viu que eram só 2 moedas de cobre, uma oferta muito pequena. Os ricos deram mais dinheiro do que aquela viúva. Agora a oferta dela foi a maior aos olhos de Jesus. Jesus falou: ó, se juntar todas essas ofertas que esses ricos deram, ela deu uma oferta maior, porque ela deu tudo que ela possuía. O Senhor Jesus julga as nossas ofertas pelos motivos e pela voluntariedade em dar. O critério não é quantitativo, não é o montante, é a qualidade do coração do ofertante. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, ele diz: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda. Na nossa tradução Almeida Revista e Corrigida, diz de acordo com a sua prosperidade. Numa outra tradução, a NTLH, diz de acordo com o que cada um ganhou, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, meus amados irmãos, nós podemos olhar nesse evento do capítulo 7, as tribos representadas pelos príncipes a oferecerem os seus presentes. Não houve tentativa de angariar algum tipo de superioridade. Eu vou fazer o meu prato de prata, mas eu vou colocar 10 gramas de prata a mais, para que a nossa oferta seja diferente. Nós queremos que a nossa oferta seja um destaque. Nós queremos que ninguém esqueça que o nosso prato foi o maior prato de prata que foi dado nessa oferta. Não houve nenhuma tentativa de ser melhor do que outro, de levar além daquilo que fora determinado aqui por Moisés. Então, meus amados irmãos, eles estavam com toda a atenção voltada para o fato de que agora Deus viera morar no centro, no meio deles, no centro do arraial. Glória ao nome de Jesus. O total dessas ofertas nos é dado nos versículos 84,
Números capítulo 7, versículo 84 em diante. Esta é a dádiva feita pelos chefes de Israel para a dedicação do altar. No dia em que foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, cada prato de prata de 1,560 gramas. Não é 500 gramas não, viu? Não é 1 grama, é 1 grama. É por isso que aqui é 1,560 gramas. Quem sabe Deus está revelando para você uma questão que vai cair em um concurso ou no vestibular. Toda a prata dos utensílios foi de 28 quilos e 800 gramas, segundo o peso padrão do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 120 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 1,440 gramas. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de cereais, e 12 bodes para oferta pelo pecado, e todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a dádiva para a dedicação do altar depois que foi ungido. É incrível, irmãos, como o Espírito Santo observa tudo e é detalhista. Ele não se esquece, Deus não se esquece de nenhum serviço que foi feito para Ele. O Senhor mantém um registro cuidadoso com o peso, a quantidade, com detalhes. Cada item que nós dedicamos ao Senhor, ele é contabilizado, ele é discriminado. Ainda a Bíblia diz que seja um simples copo de água fria. Então, servir água, por isso que às vezes eu peço para servir água aqui para os irmãos, porque está tudo contabilizado. Está tudo contabilizado. A Bíblia diz que um simples copo de água fria não apenas está contabilizado, como não ficará sem recompensa. E no final dessas ofertas, o versículo 89 diz que Moisés foi ao lugar santíssimo e ouviu a voz de Deus falando com ele de cima do propiciatório, talvez o Senhor expressando a gratidão pela dádiva dos líderes de Israel. Como nós sabemos, irmãos, Moisés era da tribo de Levi, e embora ele não fosse sacerdote, mas Deus abriu uma exceção. Com Deus, nesse negócio 8 ou 80, não. Deus deixou Davi comer os pães da propiciação com seus soldados. Deus deixou Moisés entrar no lugar santo, santíssimo. Então, quando Moisés entrava na tenda do encontro, versículo 89, para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim lhe falava. Olha, queridos irmãos, esse texto é um texto maravilhoso. Eu sempre gostei desse texto, desde que eu era jovenzinho.
Esse texto me ajudou bastante. Os irmãos que estavam aqui domingo ouviram assim de uma maneira mais aprofundada sobre essa questão de todo mundo receber as suas carroças e a gente não receber a nossa carroça, ou não ter a nossa carroça, que é terminar o culto, cada um pega a sua carroça com o seu cavalo, vai galopando para casa, e a gente tem que ficar no frio e na chuva no ponto de ônibus. Agora tem Uber, né? Mas às vezes a gente não tem dinheiro para pagar o Uber. Tem que pegar no domingo, que domingo o ônibus é de graça aqui. A gente, por que você não veio na igreja domingo? Não vim porque não tinha dinheiro. Mentira, mentira, porque domingo o ônibus é de graça. É certo que tem que ir até a estação ali do metrô, ou o ponto de ônibus, mas ninguém paga nada. Então, meus amados irmãos, é maravilhoso a gente olhar como Deus trata aquilo que nós dedicamos a Ele. Agora, Deus, Ele não exige dos seus filhos ofertas mecânicas ou ofertas forçadas. Deus não exige que dê mais do que pode fazê-lo. Eu até vou aproveitar esta oportunidade para dizer para os irmãos que são dirigentes de congregações e também para os irmãos que são tesoureiros, inclusive o nosso tesoureiro está aqui, irmão Vlamir, não aceita oferta com cartão de crédito parcelado. Há poucos dias um irmão deu uma oferta de R$400 com um cartão de crédito parcelado em 4 vezes e ainda para a igreja pagar os juros. Os irmãos, fiquem atentos. Isso daí merece até uma investigação. Saber por que foi dado esse cartão de crédito parcelado para a igreja pagar os juros. Se foi um quebra-galho de alguém, tem R$400 aqui, eu vou fazer uma troca aqui, eu vou pegar esses R$400, eu vou passar o meu cartão de crédito parcelado, porque eu fui pastor de uma igreja, irmãos, que a minha tesoureira era numa época que a inflação era muito grande, tinha o overnight, e só depois de muito tempo, eu sou meio bobão mesmo, só depois de muito tempo, eu fui descobrir que a minha tesoureira pegava o dinheiro da igreja e emprestava a agiota, emprestava a juros. Então, meus amados irmãos, Deus nunca pede algo que a pessoa não tenha. Deus nunca vai pedir que você passe dê um cheque a prazo. Eu vou dar um cheque aqui pela fé a prazo. Não precisa fazer isso não. Não precisa fazer isso não. Você vai dar daquilo que Deus te deu. Vou passar o meu cartão de crédito, tantas partes. Não precisa fazer isso não. Deus não pede essas coisas. Isso pode ser até caracterizado como, ou classificado como o quê? Sacrifício de tolo. O Senhor nunca nos pede algo além das nossas posses, além daquilo que nós podemos ofertar. Pode ser que o Senhor peça, ou o Senhor premie o nosso esforço. Agora, pedir algo que está além das nossas posses, quando vocês veem alguém pregando assim numa igreja, clama o sangue de Jesus e sai dela na hora. Nós temos que ser inteligentes. Nós temos que escolher quem vai falar a própria palavra de Deus para nós. Amém, irmãos? Agora, por outro lado, irmãos, nós entendemos também pela palavra de Deus que o Senhor Jesus não pode abençoar uma pessoa
ou uma família, ou até mesmo uma igreja que não tem zelo pela sua obra, ou que usa de descaso com a sua obra. Há uma história muito dramática no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 6. Essa história aconteceu na vida do povo hebreu, logo após o exílio babilônico, que eles voltaram para a terra prometida. E eles ficaram entusiasmados, plantaram bastante e colocaram o seu gado também para reproduzir. E aqui Ageu capítulo 1, versículo 6 diz: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém fica quente, e quem recebe salário, recebe-o para meter num saco furado. Naquele tempo não tinha cartão de crédito que engole o salário da gente. Quando o salário cai à noite no banco, no outro dia anoiteceu e não amanheceu, porque o cartão de crédito engole. Aqui não, aqui era como num saco ou numa sacola. Algumas traduções chamam de saquitel, num saquitel furado. Saco furado representa a falta de realização, a insuficiência, a improdutividade, as inexplicáveis perdas financeiras e materiais. Então o povo voltou muito animado do exílio, e eles plantaram, eles criaram gado, e o Senhor os abençoou. E eles foram fazer as suas casas, a Bíblia fala, casas estucadas. E Deus falou em Ageu capítulo 1, versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa, a minha casa, Deus falando, há de ficar deserta? Olha, meus amados irmãos, onde há uma congregação de crentes salvos, deve haver a cooperação de todos para o sustento da obra de Deus, para o avanço da obra do Senhor, e também para que as cargas, como falei domingo aqui, sejam levadas de forma compartilhada. Evidentemente, isso inclui a nossa adoração com os dízimos, com as ofertas, e também a comunhão, irmãos, em participar das necessidades com os irmãos. Uma coisa não elimina a outra. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 17, o apóstolo disse: se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele, nesse que viu o irmão passando necessidade, e ele tinha, e ele podia ajudar? Como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Essa mesma recomendação, irmãos, ela vem no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 15 e versículo 7. Veja bem: quando houver um pobre em teu meio, ainda que seja um só dos teus irmãos, numa de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te tem doado, te está doando,
Deus estava preparando eles para serem pessoas bem-sucedidas. E o sucesso, meus amados irmãos, não acontece por acaso. O sucesso em qualquer área da vida é em decorrência de atitudes e de atos que nós tomamos. Então Deus está falando: olha, não endurecerás teu coração, tampouco fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Então, meus queridos irmãos, a bênção do Senhor está também sobre quem dá. Não é sobre quem dá mais, e sim sobre aquele que abre o seu coração e dá para a obra de Deus, seja como dízimos, sejam como ofertas, e também dá com alegria para aquele que precisa. Você não é obrigado a emprestar dinheiro. Aliás, a Bíblia até proíbe emprestar dinheiro para crente. A Bíblia diz: não empreste dinheiro para os teus irmãos. A Bíblia não proíbe dar, mas a Bíblia proíbe emprestar. A Bíblia diz: não te hajas com ele como credor. Amém? A Bíblia fala que é para dar, e é para dar para todos. A Bíblia diz: dá Jesus. Jesus dá para quem te pede, e não use de desculpas para não dar. Esse irmão é muito vagabundo, eu não vou dar dinheiro para ele não. Olha, irmão, eu preciso comprar um remédio. Não vou dar dinheiro para você não, você é muito vagabundo, vai trabalhar. Jesus falou que quem não trabalha não coma. A gente pega uns versículos bons. Eu também já peguei, tanto para ficar com a minha consciência tranquila. Jesus falou: aquele que não trabalha não coma. Mas os guris estão lá em casa, não tem leite, não tem nada. Não, Jesus falou: aquele que não trabalha não coma. Paulo. Então, meus queridos irmãos, aquele que dá com alegria, seja na casa do Senhor, seja para ajudar aquele que está pobre. E a Bíblia diz, principalmente os domésticos da fé. Eu não posso, diz o apóstolo Paulo: olha, irmão, olha, eu vou fazer uma oração por você, Deus te abençoe, Deus, Senhor, supre as necessidades. Não precisa orar não. É você que vai suprir a necessidade do irmão. Amém? Com alegria ainda. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Tem aqueles que não podem ter, são companheiros daquele homem lá de Provérbios que diz: eu nem posso, eu sempre tenho que ter alguma coisa, eu nem posso não ter nada, que eu posso passar os 7 dedos, ou os 9 dedos, né, em algo de alguém. Como não posso ter muito, porque se eu tiver muito eu vou esquecer de Deus. Então aqui o apóstolo diz: olha, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Porque a graça de Deus, com a graça de Deus nós temos dinheiro, irmãos. Com a graça de Deus nós temos saúde. Com a graça de Deus nós temos tudo. A graça de Deus é a nossa matéria-prima para tudo. Então o apóstolo diz: vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece
para sempre. Eu quero terminar, irmão, esta palavra com Números capítulo 7 e versículo 89, quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim lhe falava. Aqui, irmãos, Moisés fala com Deus, e ele falava com Deus como dois amigos. Depois de Moisés, pelo menos a Bíblia não fala de mais ninguém que conversou com Deus como um amigo fala com outro amigo, face a face. Isso só foi acontecer depois que Jesus veio. Quando Jesus veio, Jesus falou: quem olha para mim, está olhando para o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E eu não vou chamar vocês mais de servos, agora eu vou chamar vocês de amigos. Meus irmãos, nós não estamos no tempo em que falamos com o Pai face a face. A Bíblia diz que há um novo e vivo e rico caminho que nos leva ao trono de Deus, nos leva diante do Pai. E até uma pessoa meio bobona, a Bíblia chama de louco, louco de todo gênero, é a pessoa que tem um desenvolvimento mental deficiente. Até o louco andará por ele e não errará. Moisés fala com Deus, Deus ouve, Deus atende, Deus ensina, Deus revela. Meus amados, isso não mudou. Isso foi ampliado depois que o Espírito Santo veio. Isso foi ampliado. E aqui, irmãos, eu entendi que há a grandiosidade do ministério que deve ser exercido de forma tríplice. Primeiro, o ministério da intercessão. O ministro, o pastor, o dirigente da congregação, ele tem a obrigação de levar as necessidades do seu rebanho diante de Deus. Conhecer o estado das suas ovelhas é um mandamento da palavra de Deus. Por o coração, mas o pastor, se ele se preocupar com tudo, ele vai ficar doente do coração. Se vai ficar doente do coração ou não vai ficar doente do coração, a Bíblia diz: põe o teu coração sobre o gado. Procura saber o estado das suas ovelhas. Levar as necessidades diante de Deus. Segundo, o ministério da pregação. A pregação, ela não pode ser terceirizada. A obrigação de pregar na igreja é do pastor e dos pastores. O Senhor dá pastores para a igreja. Cada igreja, Ele dota esta igreja de pastores, de mestres, de professores, de apóstolos, de profetas. Isso não pode ser terceirizado. As necessidades do seu rebanho diante de Deus e trazer para o rebanho a palavra de Deus. Eu tenho falado várias vezes para os irmãos aqui: se Deus não falar com você nessa igreja, vai procurar outra igreja, vai procurar um lugar onde Deus fale com você. Não fique em igreja que Deus não fala com você. Agora também, se Deus falar com você aqui nesta igreja, fica aqui. Não vai atrás de profetada, de falsas profecias. Eu já contei para os irmãos de um pastor amigo meu que ia pregar na igreja de um pastor. E esse pastor um dia falou para ele: olha, eu pedi muito a Deus que me desse o dom da revelação, e como Deus não me deu o dom da revelação, eu pedi o dom da adivinhação.
E o homem estava adivinhando tudo, adivinhando data de nascimento, RG, CPF, placa de carro. Meus irmãos, vamos tomar cuidado com isso. E em terceiro lugar, o ministério da fidelidade, que é para o pastor e é também para cada ovelha, que deve estar reunidos para a realização, descobrir qual é o propósito de Deus e trabalhar dentro do propósito de Deus. Olha, meus queridos irmãos, como povo de Deus, nós temos que almejar a bênção de Deus, e nós precisamos remover tudo aquilo que possa se constituir em obstáculo na nossa vida. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5: destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ó Senhor, é isso que nós queremos fazer. Nós queremos superar a nós mesmos, nossos pensamentos, superar os nossos conceitos humanos, superar os nossos preconceitos, superar, Senhor, os pensamentos traumáticos que nos prendem, quebrar, Senhor, essas algemas, essas cadeias, para usar da liberdade com que Cristo nos libertou, e ter pensamentos, Senhor, que se coadunam com a Tua palavra, levando cativo todo pensamento, toda ideia, todo raciocínio cativo à obediência de Cristo, à obediência da Sua palavra. Muda os nossos pensamentos, muda o nosso vocabulário, os nossos processos mentais. Santifica-nos, Senhor. Oh, aleluia. Remove tudo quanto possa se constituir em obstáculo, em óbice, para que o nosso pensamento seja um pensamento perfeito, um pensamento com a mente de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, levante a sua mão e diga amém.